Olá, paz do Senhor Jesus, mais um programa Recapitulando, um programa da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, Ministério Madureira, sobre a presidência do pastor Rinaldo Silva Dias, direção pastor Rildo Ferreira de Moraes e a coordenação nossa, pastor Jefferson Mamed, que vos fala. Em breve estaremos iniciando a última lição do nosso trimestre, e é um prazer ter você conosco nesta oportunidade. Que Deus te abençoe e muito obrigado por fazer parte desta nova etapa da Escola Bíblica Dominical no modelo online. Deus te abençoe. Meus irmãos, a paz do Senhor, hoje 13ª lição. Estaremos aqui revisando o conteúdo da lição Orando pela Intervenção Divina, apresentada no encerramento desse trimestre na nossa Escola Bíblica Dominical. Nós queremos agradecer você que esteve conosco durante tanto tempo e já está conosco durante 3 edições do programa Recapitulando. Os temas abordados nas nossas lições foram ótimos, trouxe um grande crescimento para a nossa vida espiritual, a nossa edificação espiritual, e a lição de hoje não será diferente. Estamos estudando sobre o livro de Salmos, ainda, encerrando hoje, uma referência para a vida de adoração e oração do cristão. No último domingo, estudamos sobre o Salmo 127 e o Salmo 128, 2 salmos que fazem parte do conjunto de salmos de 120 a 134, chamados de Salmos da Peregrinação ou Cânticos dos Degraus. Estes salmos eram entoados pelos nossos irmãos de Israel quando eles faziam a sua peregrinação de várias partes, todos em direção a Jerusalém, para participarem das festas, das 3 festas que faziam parte do calendário judaico. Glória a Jesus. E na lição de número 12, a lição passada, nós aprendemos edificando a família com temor e confiança no Senhor. E hoje encerraremos o trimestre com a lição de número 13, que foi ministrada ontem, dia 28 de junho, em todas as nossas congregações e igrejas filiadas, com o título Orando pela Intervenção Divina. Glória a Jesus. Os objetivos da lição de hoje é refletir sobre o nosso relacionamento com Deus, mostrar a importância de uma vida de oração e apresentar os efeitos de uma vida de oração. Glória a Jesus. Texto áureo. Toda a nossa lição estará embasada no Salmo 144. Texto áureo, Salmo 144, verso 3, que nos diz assim: Senhor, que é o homem para que o conheças, e o filho do homem para que o estimes. E a nossa verdade aplicada diz assim: é fundamental que o discípulo de Cristo tenha uma vida em permanente oração por si próprio, pela sua família e pela nação. Graças a Deus. E os textos de referência, Salmo 144, alguns versículos. Eu peço a você que acompanhe pela sua Bíblia, Salmo 144, versículos 5, 7, 9, 12 e 15. Abaixa, ó Senhor, os teus céus e desce. Toca os montes e fumegarão. Estende as tuas mãos desde o alto. Livra-me e arrebata-me das muitas águas e das mãos dos filhos estranhos. A ti, ó Deus, cantarei um cântico novo. Com o saltério e com instrumentos de 10 cordas te cantarei louvores. Para que nossos filhos sejam como plantas bem desenvolvidos na sua mocidade, para que as nossas filhas sejam como pedras de esquina lavradas, como colunas de um palácio. Bem-aventurado o povo a quem assim sucede. Bem-aventurado é o povo cujo Deus é o Senhor. Esse é o nosso texto de referência no Salmo 144. Queremos te convidar para um momento de oração.
Hoje nós iremos orar para que Deus nos dê força, a fim de que consigamos manter uma vida de oração. A oração é um instrumento que precisa ser desenvolvida na vida do cristão, precisa se transformar em uma prática diária. Precisamos da oração para buscarmos e aumentarmos a nossa intimidade com o Senhor e para que alcancemos a vitória. Nós aprendemos que a oração é a chave da vitória. Então vamos orar nesse momento para que o Senhor nos renove, nos dê graça, nos dê sabedoria e nos dê força para termos nesses dias uma vida voltada à oração. Oremos. Querido eterno Pai, em o nome de Jesus, o teu Filho amado, nesse momento nós te louvamos e agradecemos por esta oportunidade que nos é concedida de estarmos aqui iniciando mais um programa Recapitulando. E o nosso motivo de oração hoje, orientada pelos nossos comentaristas, é que busquemos no Senhor graça, força, sabedoria para termos uma vida pautada no exercício da oração. Meu Deus, vivemos em dias que sabemos que somente a oração poderá nos aproximar do Senhor, nos dar a oportunidade de ouvir a Tua voz, de conhecer a Tua vontade e de ficarmos firmes na Tua presença. Que a oração, meu Senhor, seja uma prática do meu dia, do nosso dia, que a nossa família possa ser envolvida neste projeto e que através da oração alcancemos a renovação da nossa fé. É o que nós te pedimos e te agradecemos nesta tarde, em o nome de Jesus. Amém. Irmãos, a nossa lição, como padrão cotidiano, está dividida em 3 tópicos. O primeiro tópico, Salmo 144. O segundo tópico, confiança, oração e graça de Deus. E o terceiro tópico, intercessão pelo bem da família e da sociedade. Através desses tópicos, nós alcançaremos os objetivos propostos na nossa lição, os quais eu falei para você no início dessa transmissão. Glória a Jesus. Como eu já disse, nossa lição está embasada no Salmo 144. O Salmo 144 apresenta para nós um modelo de oração que é acompanhado por confiança, é acompanhado por louvor, é acompanhado por adoração do salmista. Nós aprenderemos nessa lição que quando nós descemos em oração, ou seja, quando nós nos curvamos, dobramos os nossos joelhos para orar, nós fazemos o ato de descer. E descendo, nós alcançamos as alturas aonde está o nosso Deus. Quando descemos na presença do Senhor, na verdade nós nos elevamos aos céus e chegamos à presença do Senhor. O modelo de oração do Salmo 144 também nos evidenciará benefícios do relacionamento com Deus, não só para nós, mas também para a nossa família e para a nossa sociedade. E hoje carecemos disso, né? O título é muito sugestivo, orando pela intervenção divina, porque quando Deus intervém, nós alcançamos benefícios, a nossa família alcança benefícios, a nossa sociedade alcançará os benefícios da oração daquele servo fiel e que teme e confia no Senhor. Iniciando, tópico primeiro, Salmo 144. Como eu disse, o objetivo aqui neste tópico será refletir sobre o nosso relacionamento com Deus. Para isso, nós temos alguns subtópicos. O primeiro é uma visão panorâmica. Ou seja, o Salmo 144, ele pertence a um conjunto de outros salmos, denominados salmos de oração. E no Salmo 144 encontramos algumas expressões que o identificam como sendo do salmista Davi. A forma que Davi falava com Deus, se dirigia a Deus, é muito peculiar. E nós podemos observar no Salmo 144 esta forma de comunicação e nos reporta que ele seja o autor deste salmo. O Salmo 144, ele repete várias expressões encontradas também em outros salmos, em outros cânticos,
como por exemplo no Salmo 118, como por exemplo no segundo livro de Samuel, capítulo 22, nós vemos ali um cântico de Davi por uma grande vitória e pedindo livramento, e que se identifica muito. Muitas expressões daqueles cânticos são repetidas agora no Salmo 144. Este salmo retrata para nós a confiança. A divisão deste salmo é muito interessante. O primeiro e o segundo versículo mostra para nós a confiança que o salmista tinha em Deus. Os versículos 3, 4 e 9 mostram para nós que durante a sua oração, o salmista agradecia, demonstrava sua gratidão a Deus. Os versículos 7, 8, 10 e 11 mostram para nós que o salmista já possuía uma experiência com Deus. E os versículos seguintes, até o último versículo, mostram para nós uma intercessão para que aquela oração alcançasse também a família e a sociedade. Veja, irmãos, neste salmo encontramos um modelo de oração, expressada pelo salmista, que tem confiança, que tem gratidão, demonstra experiência e também tem intercessão. O tópico 1.2, um salmo que exalta a Deus. O salmista usa expressões aqui que são muito peculiares de exaltação. Eu não sei como você exalta a Deus na sua oração, na sua adoração. Nós dizemos, glorificado seja o nosso Deus. Nós oramos ao Senhor, bendito seja o Senhor, ó Pai, Deus eterno. Cada um tem um modelo peculiar de oração, e o salmista tinha o seu, e no seu modelo, ele nunca deixava de exaltar a Deus. Nós vemos modelos de oração, pessoas nos orientando sobre formas de orar, desafiadoras, enfim, até mesmo atrevidas, e muitas delas não condizem com a palavra de Deus. Nós temos aqui modelos de oração nos Salmos. O próprio Senhor Jesus Cristo nos ensinou um modelo de oração, e no seu modelo ele inicia também exaltando ao nosso Deus. Bendito, uma característica dos Salmos, a palavra bendito, e que também demonstra exaltação a Deus. No versículo 1 ele ainda fala, minha rocha. Quando ele fala minha rocha, a palavra rocha remete à fortaleza, à confiança, à sustentação. E ele usa um pronome possessivo, minha, que dá a ideia de ter experiência, de ter um relacionamento muito próprio com Deus. Igual você quando diz meu Pai, meu Senhor, meu santo e maravilhoso Deus. E o relacionamento, quando nós desenvolvemos um relacionamento com Deus, esse relacionamento automaticamente nos conduz à oração. E a oração aprimora esse relacionamento, Então é muito importante nós exaltarmos ao nome do Senhor nas nossas orações. No tópico 1.3, o salmista mostra para nós algumas características que demonstram o seu reconhecimento de inferioridade perante Deus. Lembra, irmão, de quem nós estamos falando aqui? A autoria do Salmo é a autoria de Davi, rei de Israel, vencedor de grandes batalhas, conquistador, um homem experimentado desde a sua adolescência, mas que entende a sua inferioridade diante de Deus. Nunca devemos deixar isso fugir de nós, o reconhecimento da inferioridade nossa perante Deus. Tem muita gente que fica tentando entender o erro de Lúcifer. O erro de Lúcifer não foi achar que Deus era pequeno. Lúcifer nunca deixou de reconhecer a grandeza de Deus. O erro dele foi achar que também poderia ser grande. O erro dele foi querer se comparar, ser igual a Deus. E esse erro nós não podemos cometê-lo, porque temos experiência e aprendizado pela palavra de Deus sobre as suas causas. A palavra de Deus, no Salmo 144, versículo 4, diz assim, o homem é semelhante à vaidade, os seus dias são como a sombra que passa. O salmista mostrando que entende que o homem é passageiro, que o homem, toda a sua glória é ilusória, que o homem é limitado. A palavra de Deus no Evangelho de Mateus diz, quem poderá acrescentar
um côvado a sua estatura. O homem é finito, os seus dias nesta terra são contados. E o homem nunca pode se esquecer de que ele é criatura. Glória a Jesus. A Bíblia fala que Deus, ele fala que Deus encurva-se para ver o homem. Então nós temos que entender a nossa inferioridade diante de Deus. Deus encurva-se para nos ver encurvado de joelhos, reconhecendo a sua grandeza. E quando nós nos encurvamos, nós cumprimos a palavra de Deus, nós conseguimos elevar os nossos olhos, para os montes aonde está o nosso Senhor, aonde está o nosso socorro. E assim nós concluímos o tópico 1 e passamos ao tópico 2, que tem como objetivo mostrar a importância de uma vida de oração. Mostrar a importância de uma vida de oração, através da expressão de confiança neste salmo, a oração pela presença de Deus que Davi reclama neste salmo, e a demonstração do entendimento sobre a graça de Deus. Tópico 2.1, a graça de Deus. O que é a graça? Só para a gente conceituar graça. Nós aprendemos que graça é um favor imerecido que alcançamos da parte de Deus. Então, isso é graça. Nós vivemos na dispensação chamada dispensação da graça, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho, ou seja, Ele fez um favor imerecido para a humanidade, dando o seu Filho. E assim Ele inaugura a dispensação da graça. Mas nós não podemos nos enganar acreditando que graça é uma peculiaridade só agora. A graça sempre existiu na terra. Foi a graça de Deus que criou o homem, que o fez à sua imagem, conforme a sua semelhança. Foi a graça de Deus que alcançou Noé e o preservou durante o dilúvio. Foi a graça de Deus que encontrou Abrão como um homem segundo o coração de Deus e chamou ele para que através dele fosse criada uma grande nação. Foi a graça de Deus que tirou o povo da subordinação do Egito quando estavam ali sendo escravizados. Ou seja, a graça é algo que faz parte da essência de Deus e sempre esteve derramada sobre o seu povo. Estamos numa dispensação da graça, porque saímos da dispensação da lei. Mas a graça de Deus sempre existiu. E o salmista, no Salmo 144, versículo 2, ele diz: benignidade minha, fortaleza minha, alto retiro meu e meu libertador és tu, escudo meu, em quem eu confio e que me sujeita o meu povo. Ou seja, ele está aqui reconhecendo a graça de Deus sobre a vida dele. Ou seja, Davi está dizendo: eu não sou nada, eu derrotei o urso por causa da tua graça, eu derrotei o leão por causa da tua graça, eu fui escolhido por causa da tua graça, eu derrotei Golias por causa da tua graça. E aqui ele reconhecendo que tudo é pela graça de Deus. Ele se esvaziou da sua realeza, ele se esvaziou da sua própria unção. Davi já tinha sido ungido rei quando ele redigiu este salmo, mas ele se esvaziou de tudo isso. Entendeu que dependia da graça, enquanto algumas pessoas são usadas de forma tão simplória e já se acham muito importante. Davi é um homem que demonstra para nós que devemos entender que tudo é pela graça de Deus. Sua consciência de pequenez não o constrangia a buscar a Deus, ou seja, tem gente que pensa que por ser tão pequeno não pode buscar ao Senhor. Está errado. A nossa consciência de inferioridade, ela não nos constrange a buscar a Deus, pelo contrário, ela nos aproxima de Deus, glória a Jesus, e nos revela a sua graça. Os nossos pecados é que nos envergonham e que nos constrangem a não buscar a Deus. A nossa consciência de pecado é que pode nos afastar de Deus, não o nosso entendimento de que somos frágeis, de que somos limitados. Então, a graça de Deus
E Hebreus capítulo 4, versículo 16 diz: cheguemos, pois, com confiança ao trono da graça, para que possamos alcançar misericórdia e achar graça, a fim de sermos ajudados no tempo oportuno. Que a graça de Deus esteja sobre a sua vida. Chegamos então ao tópico 2.2, oração pela presença de Deus. Nesse tópico, perceberemos que Davi demonstra ter uma experiência pela palavra. Ele invoca a Deus como Deus que livrou o povo de Israel em momentos de dificuldade. Quando ele fala para o Senhor descer, parece que ele está se lembrando do episódio de Êxodo, capítulo 19, quando Deus desce e leva as tábuas da lei ao seu povo. Davi invoca a grandeza de Deus, que se curva para ver os céus e a terra, que levanta o pequeno e do monturo ergue o necessitado, conforme está no Salmo 113. Davi sabe que o Senhor ouve os que chamam por socorro. Ele tem essa experiência. Ele lembra do povo no Egito clamando por socorro e Deus os livra da escravidão. Jonas clamou por socorro no ventre de um peixe e foi livre daquela sentença. Daniel clamou pelo Senhor e a Bíblia diz que assim que ele começou a orar, Deus enviou o anjo para lhe levar a vitória. Ezequias clamou pelo Senhor quando Senaqueribe intentava destruir o povo e Deus enviou socorro. Elias clamou pelo Senhor diante dos profetas de Baal e de Azera e Deus deu vitória para Elias. Ana clamou ao Senhor por um filho e Deus ouviu Ana, e tantos outros. Então é uma experiência que nós não podemos perder. Orar pela presença de Deus. Estamos em volta a tantos problemas, buscamos refúgio em tantos lugares, autoajuda, psicólogo, tudo isso, é útil, mas às vezes nós ignoramos buscar a presença de Deus. Na sua dificuldade, busque em primeiro lugar a presença de Deus. Lembre-se de que Deus sempre se fez presente quando foi invocado. E aí, no tópico 2.3, no Salmos 144, versículo 9 e 10, nós observamos a expressão de Davi demonstrando a sua confiança em Deus. A gente clama, mas às vezes a gente não confia. A Bíblia fala: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele. Ou seja, não basta só entregar, temos que confiar que Deus irá dar providência, irá entrar com providência, irá nos dar a vitória. Davi diz: a ti, ó Deus, cantarei um cântico novo. Com o saltério, instrumento de 10 cordas, te cantarei louvores. A ti, que dás a salvação aos reis e que livras a Davi, teu servo, da espada maligna. Davi podia fazer essa oração antes da peleja, demonstrando que ele já acreditava na vitória, porque ele sabia em que estava crendo. Porque sei que é Deus, confio em Deus. Porque confio, eu sei que cantarei. Miriam não tinha a experiência que nós temos hoje. Ela teve que atravessar o Mar Vermelho para do outro lado cantar e dançar. Nós temos o Espírito Santo do Senhor em nós e temos uma promessa. Glória a Jesus, que o Senhor está conosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Então devemos confiar no Senhor. O exercício da confiança traz para nós crescimento, nos leva a oferecer a Deus o que temos de melhor, como Abraão. Abraão confiava tanto em Deus que ofereceu a Deus o seu único filho, a quem ele amava. Glória a Jesus. Estevão aceitou o apedrejamento e depois que ele aceitou o apedrejamento, ele teve a visão do céu aberto e viu o Filho de Deus sentado à destra do Pai. Então, irmãos, quando nós confiamos, nós temos revelações e encontramos refúgio, encontramos paz e alcançamos a vitória. E agora entramos no último tópico, o tópico 3, que tem como objetivo apresentar os efeitos de uma vida de oração. Quando nós somos pessoas de oração, e não só de lábios, mas de prática, nós alcançamos benefícios. E nós vamos ver os benefícios aos filhos, às filhas, à família e também à sociedade. No tópico 3.1, filhos, plantas bem desenvolvidas na sua mocidade.
Davi pede livramento e graça sobre ele. Olha como Davi entende o seu papel de pai. No versículo anterior, versículo 11 do Salmo 144, ele diz assim, ó: livra-me e tira-me das mãos dos filhos estranhos, cuja boca fala vaidade e cuja mão direita é destra à iniquidade, para que nossos filhos, ou seja, a bênção sobre os filhos dele seria consequência da bênção que passaria pela vida dele. Eu queria te dizer algo: a bênção dos seus filhos passa por você. Ele pode até no final não ser alcançado pela bênção, porque ele pode negar a bênção. O seu filho tem livre-arbítrio, mas ele não pode deixar de alcançar a bênção por uma interrupção em você. Não se exima do seu papel. Você foi escolhido por Deus para ensinar o seu filho, a sua filha, no caminho que eles devem andar. Esta responsabilidade não é da tua igreja, esta responsabilidade é tua. Na tua igreja ele vai aprender sobre os princípios cristãos, mas a bênção dele passa pela sua vida. Se você for um estanque, talvez ele sofra prejuízo, talvez ele até alcance a bênção por recursos próprios, mas você deixará de ter cumprido uma missão que Deus lhe confiou. Então, o canal da bênção passa por você. Se você for um canal e o seu filho aceitar a bênção de Deus, ele será como plantas bem desenvolvidas na sua mocidade. Ele será como aquela árvore plantada junto a ribeiros de água. Do mesmo modo, o tópico 3.2 agora fala das filhas. Seja um canal de bênção na sua família. Olha suas filhas. Suas filhas serão como pedras de esquina, como colunas de um palácio. Pedra de esquina ou pedra angular, algumas vezes na Bíblia aparece este termo, fala sobre a primeira pedra a ser colocada numa construção. Ela é responsável pelo alinhamento das demais. Ela estabelece a perfeição do edifício que será construído. Então olha como é importante. A sua bênção tornará a sua filha como uma bênção no seu lar. Ela será como a mulher de Provérbios, capítulo 31. Colunas de um palácio. Quando a gente lembra de colunas de um palácio, a gente lembra de sustentação, a gente lembra de estabilidade de todo o edifício, mas geralmente as colunas de palácio são adornadas, são fortes, são fundamentais para que aquele palácio seja uma fortaleza e, sobretudo, são belas. Geralmente as colunas são trabalhadas. Então, a bênção que flui através de você até a sua família alcança seus filhos, as suas filhas, alcança a sua esposa, como aprendemos no Salmo 128. E agora, também interesse pelo bem da sociedade, através da sua vida de oração, através da sua busca incessante ao Senhor. Você também deve mostrar ou demonstrar o interesse pelo bem da sociedade. Vivemos num mundo em que as pessoas são egoístas, é o mundo do ter, o mundo do egocentrismo, mas o cristão tem que fazer a diferença. Nos versos 13 a 15, Davi usa o pronome no plural e reivindica o bem da terra, reivindica alimento, reivindica a saúde. Vejamos, verso 13, para que as nossas despensas se encham de todo o provimento, para que os nossos gados produzam as milhares e as dezenas de milhares em nossas ruas, para que os nossos bois sejam fortes para o trabalho, para que não haja nem assaltos, nem saída, nem clamores em nossas ruas. Ele usa o pronome no plural. Ele não é egoísta, ele quer o bem para toda a nação. Ele quer que toda a nação, toda a sociedade seja alcançada pela paz. Por isso que ele encerra: bem-aventurado o povo a quem assim sucede. Bem-aventurado é o povo cujo Deus é o Senhor. Essa é a nossa confiança e devemos buscar ao Senhor em oração para que sejam abençoadas as nossas vidas, a nossa família e a nossa sociedade. O tempo de hoje é oportuno para isso. Glória a Deus. E assim, meu amigo, meu irmão, nós encerramos mais um trimestre. Um trimestre diferente de todos os demais que você já tem estudado na Escola Bíblica Dominical. Eu posso te afirmar que essa revista
ela se tornará uma revista histórica para nós, porque ela foi utilizada em um tempo diferente, em que muitos estão ainda reclusos em suas casas, observando o distanciamento, em que muitos estão aflitos, desesperados, sem resposta, e com estas lições nós aprendemos muito sobre como buscar a Deus, como encontrar a Deus e como alcançar os benefícios do Senhor e como nós podemos e devemos adorá-lo, não pelo que Ele faz, mas pelo que Ele é. Nós ainda temos até algumas revistas conosco, mesmo encerrando o trimestre. Se você desejar, procure a gente aqui, que nós temos algumas revistas e podemos fornecer para você. Aprendemos sobre um livro que nos ensina a viver em qualquer circunstância. Nos momentos de alegria, nos momentos de aflição, nos momentos de dúvida, nos momentos de guerra, nos momentos de tristeza. Salmos é um compêndio maravilhoso. Se sairmos do aprendizado que tivemos nesse trimestre para a prática, eu te afirmo, nunca mais seremos as mesmas pessoas. O efeito da palavra de Deus sempre nos tornará diferente. E esse trimestre nos ensina a ter uma vida como os salmistas tiveram e nos aproxima mais de Deus. Então, que Deus abençoe a sua vida grandemente. No próximo trimestre, nós teremos uma lição também abençoada. O comentarista do terceiro trimestre é o bispo Dr. Abner de Castro Ferreira, é o presidente da convenção estadual aqui no Rio de Janeiro, nosso pastor-presidente, e o tema da nossa próxima lição é transformando as adversidades em cenários de milagres e vitórias. Lições de como os heróis superaram os desafios em tempos de escassez, guerras e angústias. E você é o nosso convidado a participar conosco durante o próximo trimestre. Encerra aqui com esta imagem alusiva a todos aqueles que participaram diretamente conosco aqui das nossas EBDs online. Eu quero agradecer especialmente ao nosso pastor-presidente, pastor Rinaldo Silva Dias, ao nosso pastor dirigente aqui em Barra Mansa, um guerreiro. Muito obrigado por ter nos apoiado durante esse trimestre, pastor Rildo Ferreira de Moraes e sua família. Que Deus os abençoe sempre. Agradecer a cada um dos professores, dos alunos que estiveram aqui participando conosco. Agradecer a nossa mídia que está possibilitando esta transmissão chegar até você. Agradecer em especial a minha esposa e aos meus filhos que souberam ter paciência nos momentos em que eu estava longe, preparando as lições ou nas transmissões. Deus abençoe vocês em nome de Jesus e até o próximo Recapitulando.